Olá, eu sou o Dr. Felipe Barcelos, médico ortopedista pediátrico, especialista em doença neuromuscular, e agradeço a Salvapé pelo convite para falar hoje com vocês sobre marcha e equino idiopático, ou marcha na ponta dos pés idiopático. O volume de consultas sobre o assunto é imenso, cada vez a gente recebe mais crianças sobre isso. É um tema que particularmente eu adoro, estou fazendo mestrado sobre isso, vamos publicar em breve um artigo sobre análise de marcha e marcha na ponta dos pés. E o que seria então a marcha na ponta dos pés? Então, as crianças em idade pré-escolar, elas têm uma prevalência de marcha na ponta dos pés por volta de 5 a 12%. Então, perceba que não é algo tão pouco frequente assim. E essas crianças, quando mais novinhas, elas têm uma preferência por andar na ponta dos pés. A criança, quando ela está aprendendo a andar, ela tem um padrão imaturo de marcha, em que ela anda com a base alargada, os joelhos fletidos, os braços estendidos. Isso é em busca do equilíbrio, e essa criança ainda, claro, está em desenvolvimento neurológico, neuromotor. Ela ainda não está apta a andar. Não é como uma girafa que já nasce andando. E a criança, é normal que ela alterne o toque do calcâneo, que é o toque normal que o adulto faz, o toque completo do pé, ou o andar na ponta dos pés. E a gente sabe que, com o passar dos anos, muitas vão deixar de andar na ponta dos pés sozinhas, mas nem todas conseguirão. Chegando na idade escolar, com essa marcha na ponta dos pés, essas crianças começam, então, a ter um processo de encurtamento do tríceps oral, não em todos os casos, mas isso é algo que acontece com bastante frequência. Fora o bullying que vão receber na escola, a questão da autoimagem, dores articulares, dores nas pernas. Essas são as maiorias das queixas que os pais trazem às crianças para consulta. Chegado na idade escolar, caso a marcha na ponta dos pés se persista e seja predominante na maior parte do tempo que a criança ande, a gente considera a possibilidade diagnóstica de ser uma marcha em equino idiopático, ou marcha na ponta dos pés. Esse termo, apesar de parecer ser um termo chulo, equino, ele remete ao fato de que os equinos, eles andam sobre os dedos. O conteúdo do casco são os dedos, o calcâneo não toca o solo. E por isso veio o uso desse termo, o equinus, e a gente incorporou na prática médica no Brasil marcha em equino quando a criança anda na ponta dos dedos. Idiopático na medicina é tudo que não tem uma causa bem estabelecida. A gente sabe que a marcha em equino idiopático ela tem uma origem controversa. Existem várias teorias de falha de desenvolvimento córtico bulbar, teoria de falha do desenvolvimento vestibular. Existem alguns genes sendo arrolados recentemente em publicações mais atuais. Então, se a criança persiste andando na ponta dos pés após os 3 anos de idade, a gente vai no consultório procurar outras causas que justifiquem esse fato. Então, quais são essas outras causas? Principalmente a marcha em equino pela paralisia cerebral. Distrofias musculares, tipo distrofia de Duchenne, também está muito relacionado na marcha na ponta dos pés, mas é uma doença menos prevalente no nosso meio. Uma coisa que vem ganhando muito espaço na mídia, a gente tem cada vez mais conhecimento sobre o assunto e por isso o assunto tem cada vez também ganhado mais destaque, é o autismo. Crianças autistas, elas têm uma prevalência de andar na ponta dos pés, que precisam de tratamento. E esse tratamento, muitas vezes, vai ser muito parecido com o que a gente aplica na marcha em equino idiopático. Mas se a criança ela é autista, em teoria, a gente não deveria chamar o termo marcha em equino idiopático. Então, uma criança que após os 3 anos de idade persista andando na ponta dos pés e não tenha nenhuma doença neurológica, miopática ou neuropsiquiátrica que justifique o andar na ponta dos pés, essa criança, então, pode vir a ser diagnosticada como marcha em equino idiopático. O que nós podemos fazer? Nós temos ferramentas clínicas e exames complementares que nos ajudam a definir primeiro, como eu disse anteriormente, se a criança não tem nenhuma outra causa podendo ser enquadrada como marcha em equino idiopático. Uma delas foi publicada em 2010 pelo Williams e ele define algumas perguntas que ele compilou e formou uma ferramenta chamada Toe Walking Tools. É um questionário, então tem perguntas que relacionam todas essas outras patologias que cursam com marcha na ponta dos pés, que eu disse previamente, e descartado prematuridade, baixo peso, doenças distróficas na família, tudo isso
essa criança pode, então, ser enquadrada com marcha equino idiopático. A análise de marcha, a análise tridimensional da marcha, que nós temos aqui no nosso hospital, o LEME, né, que é o laboratório de marcha do Einstein, nós temos a opção de fazer o exame de marcha. É um exame que nos ajuda bastante na definição tanto da diferença entre ser marcha equino idiopático ou outras causas, e principalmente para classificar a gravidade da marcha equino idiopático. Então, se a criança for leve, moderada ou grave, como foi descrito por Alvarez em 2007, essas crianças, então, serão tratadas de acordo com a classificação na análise de marcha e com a idade. Nem sempre é necessário fazer o exame de marcha, mas é um exame que, podendo fazer, é algo que nos auxilia bastante e nem é tão caro assim. É claro que a gente vive num país em que a gente tem condições muito desiguais, mas é completamente possível a gente tratar uma criança com marcha equino idiopático sem a análise de marcha, e a gente precisa dividir esse conhecimento com as pessoas do Brasil inteiro, com os médicos, com os colegas, que podem, em qualquer lugar, aplicar esse tipo de tratamento, que a maior parte do tratamento é aplicado com algo muito simples. Então, se a criança ela consegue uma dorsiflexão de até pelo menos 90 graus, ou seja, entre o pé e a perna, 90 graus, essa criança ainda consegue ser tratada de forma conservadora, por exemplo, com gessos seriados. Então, a gente classifica, como eu falei, a partir da análise de marcha, mas também pela análise clínica é possível definir o tratamento. Então, crianças mais novas, que não têm encurtamentos importantes estruturados, elas podem ser tratadas com gesso seriado. O que vem a ser o gesso seriado? O gesso seriado, a gente coloca a criança, então, para andar com o gesso com uma dorsiflexão por volta de uns 10 graus e usa uma sandália para gesso, né? A Salvapé tem uma sandália para gesso que é muito fácil de encontrar. Se na sua cidade não tiver, tem na internet. Mas, e se essa criança já tem, então, o equino estruturado, ou seja, o pé fica em 15, 20 graus, não sobe, ou seja, 15, 20 graus de flexão plantar na ponta dos pés, ele não chega nem a neutro, o que fazer? Um artigo recente de 2021, do Dr. John Davis, um colega lá da Califórnia, que eu tive o prazer de conhecer no último congresso de análise de marcha que teve no Brasil, que ele foi o convidado principal. Ele e a sua equipe publicaram no ano passado um artigo mostrando qual era a melhor indicação para o tratamento dos graves, né, ou dessas crianças com equino já estruturado. Lembrando, crianças sem paralisia cerebral. Trata-se de marcha equino idiopático, ou podemos extrapolar aí para o autista também. Qual é o melhor nível de evidência? O alongamento na zona 3, que é a parte mais inferior do calcâneo, com técnica de Hoke, que é o epônimo, não é Hulk, não é gancho, é H-O-K-E. Então, a técnica de Hoke, que se consiste em 3 pequenas incisões percutâneas. Percebam que, mesmo com alongamento, a gente precisa do gesso. Então, essa criança ela vai para o centro cirúrgico, é feito o alongamento, essa tenotomia percutânea, seguida de gesso. Se tiver a opção do gesso sintético, ótimo. Ela vai ficar 3 semanas sem apoiar o pé, 3 a 4 semanas. A partir daí, ela vai ser estimulada a andar com gesso e a sandália para gesso, para que ela reaprenda a andar com o toque do calcâneo. E a gente vai retirar esse gesso aí com 6, 7 semanas de pós-operatório. Retirado o gesso, essa criança também ficará com a órtese, ou a EFO, ou a AFO, goteira, a órtese suropodálica, para uso noturno de 3 a 6 meses. No artigo, John Davis fala em uso por 3 meses. Talvez, pode até ser feito o dia inteiro, mas não é o que eu aplico na minha prática. Então, resumindo, crianças leves a moderados, tratamento gesso seriado, seguido de órtese noturna. As crianças graves ou com equino estruturado, a gente faz o alongamento cirúrgico seguido de gesso e órtese noturna. Você vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas a grande questão, e eu repito, o diagnóstico tem que ser bem feito, que crianças com distrofia muscular e crianças com paralisia cerebral, os tratamentos não são iguais. Qualquer dúvida, acesse meu site ou mande mensagem, mande direct, que eu estou à disposição para responder. Para saber mais sobre os produtos Salvapé, acesse salvapé.com.br.